Bom, então vamos ver como é que funciona esse negócio. Então eu disse para vocês o seguinte, que a unidade básica de todo ser vivo é a célula. A gente já sabe que a célula tem dimensões diferentes, ela tem funções diferentes e forma diferente nos tecidos que nós vamos trabalhar. E o que vem ser essa célula? Como é que ela está formada? Como é que é a morfologia dela? O que nós vamos encontrar lá? Então eu fiz aqui um desenhozinho para vocês, para a gente entender como é que vai funcionar esse negócio, né? Como é que vai funcionar uma célula. Basicamente, uma célula, ela tem essa constituição aqui. Agora não imaginem que a célula, porque eu fiz isso aqui quase que perfeito, né? O professor de biologia ele não é um professor de arte, viu? Então não vão imaginando isso, que aqui é uma perfeição, porque não há. Na membrana, na superfície da membrana plasmática, nós vamos encontrar lá um monte de especializações. Vocês estão observando aqui que eu coloquei as especializações para vocês. Então nós vamos encontrar aqui várias irregularidades na membrana plasmática de uma célula. Então, os componentes básicos que nós vamos encontrar numa célula, né? Nós vamos encontrar essa parte de fora aqui, ó, essa membranazinha aqui, que eu vou chamar ela de membrana plasmática. Então, essa aqui é a minha membrana plasmática. Vocês vão encontrar alguns livros por aí, também chamando de plasmalema, né? Mas a gente prefere chamar de membrana plasmática ou resumidamente, apenas a dona MP, né? O que a gente chama membrana plasmática. Nós temos o conteúdo intermediário, que é esse conteúdozinho aqui, ó, que você está vendo aqui todinho, ó, todo esse conteúdo que eu estou pintando aqui de preto, ó, rachuriano. Então, todo esse conteúdo aqui de preto, nós vamos chamar esse conteúdo aqui de citoplasma, ó. Toda essa estrutura aqui, o citoplasma é muito importante, porque é o citoplasma da célula é que vai ser responsável pela fisiologia celular. Ele é que vai ser responsável por isso. Por que ele vai ser responsável por isso? Porque lá no citoplasma nós vamos encontrar os organoides, as organelas citoplasmáticas que vão fazer a minha célula funcionar e o organismo ser mantido vivo. Então, é muito importante o citoplasma de uma célula. E por último, um componente que não deixa de ser importante que eu estou pintando de vermelho aqui para vocês, é o meu componente nuclear, é o meu núcleo, o núcleo celular. Tá? Eu tenho uma membrana, a membrana plasmática, ela tem uma constituição. Morfologicamente, a nossa membrana, ela é mais ou menos assim, ó. Você tem um negócio aqui, desse jeito, ela é cheia de poros, ela é uma camada dupla, ou seja, eu tenho uma membrana plasmática externa e eu tenho uma membrana plasmática interna. Eu tenho vários poros, ó, eu tenho vários poros na membrana, né? E eu vou ter, na parte superficial da membrana, eu vou ter várias substâncias químicas, né? Agora você pergunta assim, professor, mas para que essas substâncias químicas? Essas substâncias químicas, elas vão ser responsáveis pela fisiologia da membrana plasmática, ou seja, a capacidade que a membrana tem de selecionar o que vai entrar, o que vai sair da célula, a capacidade que a membrana plasmática tem de, por exemplo, ela se ligar, se aderir a outra membrana, a capacidade que o micro-organismo tem de ele se fixar a membrana da célula, por exemplo, e ele entrar na nossa célula e provocar algum tipo de incômodo, uma parasitose, às vezes até a morte, porque vai matar a célula e vai matar o organismo também. Então, varia muito essas substâncias químicas que a gente vai já ver que substâncias químicas são essas. Mas, em geral, né, o componente de uma célula é isso aqui. Isso quando você fala de uma célula o quê? Animal. Quando você fala de uma célula animal. Quando você fala de uma célula vegetal, né? Quando você fala de uma célula vegetal, eu coloquei aqui outro desenho. Quando você fala de uma célula vegetal, você basicamente você vai dizer o quê? Que a célula vegetal, além da sua membrana plasmática, ela também vai apresentar um outro componente que é a parede celular. Então nós temos aqui, numa célula eucariota vegetal, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter a parede celular, aqui ó, o revestimento externo dela,
parede celular, nós vamos ter a membrana plasmática, aqui ó, a sua membrana plasmática, nós vamos ter o citoplasma da célula, essa parte de dentro aqui, ó, essa parte de dentro aqui, todinha de preto, que eu estou fazendo aqui para vocês, ó, toda essa parte aqui é o meu citoplasma da célula, né? Então toda essa parte preta aqui é o meu citoplasma da célula, né? E nós, claro, vamos encontrar o que? Essa partezinha vermelha aqui, ó. Esse que eu pintei de vermelho, achurei de vermelho, que é o meu núcleo, né? O meu núcleo. Mas você observa que basicamente nós vamos encontrar as mesmas coisas que tem numa célula animal, que é a membrana plasmática, ó, a membrana plasmática eu vou encontrar lá, eu vou encontrar o citoplasma e eu vou encontrar quem? O núcleo. Então essas três estruturas, elas são consideradas estruturas básicas de uma célula, ou seja, toda célula tem que ter essas estruturas aqui. Agora, o que eu preciso saber é como é que essas estruturas elas vão funcionar. Uma outra coisa que eu estou falando para vocês aqui, que a gente está tocando nesse assunto, repare que eu toquei nessa palavra. Eu disse aqui para vocês, ó, eucariota. Eu falei eucariota para vocês, né? E obviamente, se eu falei eucariota, eu também devo ter uma outra que deve ser o quê? Uma procariota. Professor, qual é a diferença entre uma coisa que é eucariota e uma coisa que é procariota? Bom, em termos de origem, né, em termos de aparecimento, né, a origem, ela diz que a primeira célula provavelmente foi procariota, ou seja, o que é uma célula procariota? Ela também tem lá os seus componentes, mas essa célula procariota, ela não vai ter o material nuclear, ou seja, o núcleo dela, delimitado pela membrana, né? O que faz o núcleo ser um núcleo é que o seu material nuclear, o seu conteúdo nuclear, ele está delimitado por uma membrana que a gente chama essa membrana de membrana plasmática ou cariomembrana. Então, na célula que a gente fala, na célula procariota, isso não vai acontecer. Repare que é muito comum você ouvir que a célula procariota ela não tem núcleo. Não, ela tem núcleo sim, porque ela consegue fazer o seu processo de divisão. Ela tem núcleo. O que ela não tem é o núcleo dela encerrado e preso por uma membrana. Nós dizemos que o núcleo ou o material nuclear, ele está disperso no citoplasma. Mas isso varia muito. Por exemplo, eu tenho células que ele tem dois tipos de material genético. Eu tenho um DNA que ele pode estar livre. Ó, em bactérias eu posso ter um DNA que eu chamo de DNA livre, mas eu posso ter também um material genético, como vocês estão observando bem aqui, que esse material genético aqui ele não está livre, ele é um DNA que eu digo que ele está associado a quem? A essa invaginação aqui, ó. Essa invaginação que eu estou chamando aqui, essa invaginação que está presente no procarioto, chamado mesossomo, né? Então, essa estrutura aqui, ela acaba juntando esse DNA. Cuidado quando você fala em seres procariontos, porque eles têm esses dois materiais, um material que é livre e um material que está associado a essa invaginação da célula procariota. Então isso é uma diferenciação que você vê a nível de célula procariota, de revestimento, e a nível de célula eucariota. Então uma célula eucariota, ela tem a sua membrana de revestimento, que é a cariomembrana ou carioteca. Essa membrana ela serve para quê? Ela serve para separar o conteúdo nuclear do conteúdo citoplasmático. Quando você fala em célula procariota, essa membrana ela não existe, ela desaparece, né? Então, o material genético, todo o material nuclear, ele está distribuído aonde? Misturado com o citoplasma da célula, é o que a gente observa. Então, basicamente, eu tenho os componentes de uma célula que se diferenciam em função disso. Mas a membrana plasmática, como eu falei para vocês, ela não é uma simples membrana. Ela é uma membrana dupla e ela é porosa, né? E ela tem várias substâncias químicas
ao longo da sua superfície externa. Por exemplo, nós podemos encontrar lá proteínas, podemos encontrar lá glicídios, podemos encontrar lá lipídios separados, ou nós podemos encontrar também agregados. A gente pode encontrar, por exemplo, glicídio com proteína, ou eu posso encontrar, por exemplo, lipídio com proteína. Eu posso encontrar lá, né, separar tudo isso. Então, por exemplo, glicídios, que é essa estruturazinha morfológica bem aqui, ó, para vocês, eu vou ter lá uma estrutura na membrana plasmática, na superfície da membrana, uma estrutura chamada o quê? Glicocálix. Glicocálix. O glicocálix é uma estrutura bioquímica, né, glicídica, que é encontrada na superfície externa da membrana plasmática. Assim como nós vamos encontrar também, com esse formato aqui, ó, os lipídios também. Nós também vamos encontrar na superfície da membrana plasmática proteínas. Nós podemos encontrar proteínas conjugadas, que são proteínas agregadas à superfície da membrana plasmática, ou eu posso encontrar proteínas livres na superfície da membrana plasmática. Eu também vou encontrar lipídios. Olha, essas estruturas aqui que eu estou observando são lipídios. A gente tem o lipídiozinho aqui que ele está, eu vou pintar aqui, ó, cada bolinha dessa aqui é a cabeça do lipídio, que a gente chama, né? A cabeça do lipídio. Então aqui você tem a cabeça dele, e aqui no meio a gente vai ver essas perninhas aqui do lipídio. Eles não estão ligados, não. Tem um espaçozinho entre eles. Eu tenho a cabeça dele, ela é hidrofílica, e as perninhas dele, né, elas são hidrófobas. Ou seja, significa dizer que essa parte aqui, ela tem uma certa facilidade com a água. Já essa parte aqui, ela tem uma certa dificuldade de se ligar à molécula da água. E isso faz com que a água consiga passar com uma certa facilidade. Mas aí, quando você fala de membrana plasmática, normalmente diz assim: a membrana plasmática ela seleciona, ou ela só vai permitir a entrada de água, de solvente, de uma forma geral. Não, de uma forma geral, a membrana da célula, ela também permite a entrada de alguns solutos, né? Alguns íons, né? Que passam pela superfície, algumas moléculas conseguem passar por aqui também. Então a membrana de uma célula, a gente normalmente diz que essa membrana, ela é semipermeável, ela tem essa propriedade de semipermeabilidade, ou seja, ela seleciona o que vai entrar, mas mesmo ela selecionando o que vai entrar, algumas substâncias químicas conseguem passar por essa superfície da membrana, né? Então a gente observa que, de uma forma geral, a morfologia das células são bem variadas. Agora, quando eu vou estudar uma célula eucariota animal, quando eu vou estudar ela, aí eu vou encontrar uma célula muito mais complexa. Nós vamos ter nessa célula eucariota animal, além da membrana plasmática que a gente já observa, a chamada MP, além do chamado citoplasma, né, que é característica componente básico, e além do núcleo também, nós vamos encontrar, né, espalhado pelo citoplasma da célula, nós vamos encontrar os chamados organóides. Nós vamos encontrar, por exemplo, organóide na forma de palito, ó, na forma de um palitozinho aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de quê? De retículo endoplasmático, ó, endoplasmático. Esse retículo endoplasmático, a membrana dele está toda lisa. Antigamente chamava-se de retículo endoplasmático liso. Hoje nós chamamos de quê? De retículo endoplasmático agranuloso ou agranular. Por que agranular ou agranuloso? Porque também existe um outro tipo de retículo. Eu vou colocar bem aqui para vocês, ó. Eu vou agregar, vou botar ele livre, né? Ele tá bem aqui, ó, livrezinho aqui, bonitinho, com esse formatozinho. E ao longo de toda a sua membrana, nós vamos encontrar vários grânulos, que nós chamamos esses grânulos de grânulos de Palade.
Esses grânulos de paládio, eles vão formar quem? Os ribossomos. Então nós dizemos que essa estrutura agora aqui, ó, essa estrutura aqui, também é um retículo endoplasmático. Só que esse retículo endoplasmático, essa estrutura aqui, ela é uma estrutura o quê? Granulosa ou granular. Por quê? Porque ao longo da sua membrana, na sua parte externa, nós vamos encontrar vários grãos de paládio, vários grãos de ribossomos, né? E claro que as estruturas, elas têm funções diferentes. Por exemplo, o retículo endoplasmático granular, a função dele é lipídica. O retículo endoplasmático granular, a função dele é proteica, né? Então, nós vamos estudar isso lá em citoplasma, detalhar como é que funciona. Além dessa estrutura aqui, nós vamos ter uma outra estruturazinha bem próxima ao núcleo e próximo ao retículo endoplasmático, que tem esse formato aqui de bolsas achatadas. Essas bolsas são chamadas de Golgi-somos, e a gente chama isso aqui de quê? De complexo golgiense. Antigamente era chamado de complexo de Golgi, hoje é o chamado complexo golgiense, né? A função também, uma estrutura ligada a quem? A proteína, né? Nós vamos encontrar nessa célula aqui, eucariota, nós vamos encontrar uma matriz, que é uma matriz que ela produz energia. É uma estrutura que ela tem uma matriz dentro dela, a gente vai encontrar isso, e claro, dentro dela a gente vai encontrar também vários materiais genéticos, a gente vai encontrar isso. Então essa estrutura aqui é chamada de quem? De mitocôndrias. Isso é importante para nós, o estudo da mitocôndria, né? Principalmente quando nós falamos a nível de fecundação, né? Quando o espermatozoide ele vai penetrar lá no gameta feminino, no ovócito secundário, para que haja a formação do óvulo. Normalmente a peça intermediária, né, do espermatozoide, ele acaba sofrendo uma ruptura, acaba sofrendo um dano, né? E aí se diz que o DNA mitocondrial só quem tem é a materna, só é a mãe que tem, porque o pai não contribuiu, tá? E nós vamos encontrar também dentro do núcleo da célula, nós vamos encontrar estrutura, por exemplo, chamada de nucleolo. Nós vamos encontrar aqui o nucleolo, que é uma região organizadora de RNA, nós vamos encontrar ele, né? O conteúdo nuclear, várias substâncias químicas aí presentes nesse conteúdo nuclear. Fora isso, a gente vai encontrar os vacúolos também, né? Bolsas, né? Vacúolos, nós vamos encontrar vários vacúolos espalhados. Como eu estou falando de uma célula animal, lembrando que esses vacúolos são vacúolos o quê? Digestórios. A gente vai encontrar também lisossomos, vários lisossomozinhos, né? Cuja função deles é a digestão intracelular. Nós vamos encontrar várias estruturas tubulares, né? Várias estruturas tubulares no citoplasma, que nós chamamos de quê? Centríolos. Esses centríolos é que vão organizar o aparelho mitótico para que a célula possa firmar o seu cromossomo na hora de produzir células, né? Então, quando eu falo de célula eucariota, nós vamos ter várias estruturas aí, né, presentes no citoplasma da célula, responsável pela fisiologia. E aí a gente tem estruturas aqui que estão presentes nessa célula, mas não estão presentes na célula de uma procariota. Por exemplo, nós temos aí os centríolos, nós vamos ter aí, por exemplo, os vacúolos, os lisossomos, são estruturas que são típicas aqui de células eucariotas, de uma forma geral. Quando eu vou para uma célula eucariota vegetal, nós precisamos lembrar que nós temos aqui uma estrutura exclusiva de uma célula vegetal, que são os plastos. E aí eu gostaria que vocês compreendessem o seguinte: é muito comum esses termos, ó. Cuidado, eu estou dizendo para vocês plastos, é o que a gente está falando para vocês.
Plastos remete a quem? Remete a plastidel. Plastidel. Cuidado, que tem um outro termo muito parecido com esse, mas olha a mudança aqui, ó. Eu tenho uma estrutura chamada de, um processo chamado de plasmídeo, ó, plasmídeo. Eu vou mudar o que? Vou tirar aqui para vocês, só para vocês verem uma coisa, ó. Eu vou tirar esse M daqui, vou botar ele de uma outra cor, M aqui, e eu vou tirar esse T daqui, e eu vou também mudar ele de uma outra cor, plasti. Pronto. Então você tem agora, ó, plastídeo, que é uma estrutura típica de uma célula eucariota vegetal, né? E nós temos o plasmídio, que é uma estrutura encontrada em células procariotas responsáveis pelo processo de reprodução das bactérias. Então, cuidado quando a gente fala desses termos. Então, quando eu falo uma célula eucariota vegetal, nós vamos ter duas estruturas aqui, aliás, três estruturas básicas que nós vamos encontrar numa célula vegetal que não tem lá numa célula animal. Quais, professor? O plasto, nós vamos encontrar os vacúolos, que é essa estrutura bem aqui que eu pintei de azul, ó, vacúolo. Mas diz assim, mas professor, o senhor falou ainda agora há pouco de um vacúolo. Eu disse para vocês que na célula animal nós vamos encontrar vacúolo digestório. Na célula vegetal eu vou encontrar um outro tipo de vacúolo, o chamado vacúolo do suco celular. Esse vacúolo do suco celular, o que ele faz é a regulação osmótica, é o que ele vai fazer, né? Ele vai fazer com que a célula, por exemplo, quando a água entra na célula, ela não fique totalmente dentro do citoplasma da célula e não comprometa a sua integridade, né? Então a gente tem o vacúolo do suco celular. Mas lembrando que nos protozoários a gente também fala de regulação. A regulação osmótica lá. Então lá também protozoários duciaquícolas, eles também têm um outro tipo de vacúolo que a gente chama de vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Então são pelo menos três tipos de vacúolo, estrutura citoplasmática que eu vou encontrar numa célula eucariota vegetal e numa célula eucariota, no caso aí, protozoários, né? E para a gente encerrar com vocês esse assunto delicioso que a gente está falando para vocês de citologia, a gente tem que se lembrar que na parede externa da membrana plasmática, né, nós vamos encontrar uma série de estruturas lá. Que estruturas são essas que nós vamos encontrar? Nós temos lá, por exemplo, as vilosidades e microvilosidades. Então é necessário, por exemplo, que a substância química, por exemplo, ela entre na célula. Mas como é que a gente vai fazer isso? De que forma a gente vai fazer? Existem células, como por exemplo as células localizadas lá no tecido epitelial, né? As células que são responsáveis, ou as células constituídas de tecido epitelial que são encontradas lá no intestino delgado, essas células aí têm como função permitir um aumento da área de absorção de nutrientes. Então nós vamos ter na superfície da célula, por exemplo, estruturas assim, ó. Essas estruturas aqui, tá? Essas estruturas aqui, elas são chamadas, que a gente chama de vilosidades, né? Vilosidades. E na parte interior delas, nós vamos encontrar as chamadas microvilosidades, né? Professor, para que é isso mesmo? As vilosidades e as microvilosidades, a função delas é aumentar a área de absorção da célula, da membrana da célula. Então, normalmente nós temos lá uma membrana que ela poderia ser, por exemplo, dessa forma, ó, assim, ó. Então, o que alguns tecidos fazem? Eles fazem isso, ó. Eles fazem isso aqui, ó. Ou seja, era para a substância ficar só aqui, ó. Mas quando ele aumenta essa área de absorção, tu aumenta também a capacidade de absorção de substâncias químicas, né? Então você tem lá as vilosidades que são maiores e as microvilosidades que são menores. Então essa grandona aqui
Essa grandona aqui é chamada de quê? De vilosidade. Essa aqui é a vilosidade. E essa pequenininha que vocês estão observando aqui, ó, essa pequenininha aqui, essa pequenininha, eu vou chamar de quê? De microvilosidades. Microvilosidades. A ideia é que essas microvilosidades façam o quê? Aumentem a área de absorção. Além delas, nós vamos encontrar também quem? Os chamados desmossomos e hemidesmossomos, né? Lembrando que normalmente a gente fala de quê? De desmossomo. A gente não fala de hemidesmossomo. Mas a gente tem que se lembrar que eu tenho duas células. Eu tenho uma célula aqui e eu tenho outra célula aqui, né? E essa célula aqui, ela tem, nessa região, ela tem um espaçozinho aqui. E essa outra aqui também tem um espaçozinho aqui, ó. Pronto. E aqui nós vamos encontrar vários filamentos, ó. Vários filamentos. Então, eu tenho essa célula aqui, que eu vou dizer que é a minha célula 1. E eu tenho essa célula aqui, que eu vou dizer que é a minha célula 2. Pronto, eu vou dizer isso aí. Então, essa célula aqui, ela tem essa estrutura aqui, que é um hemidesmossomo. E eu tenho essa outra estrutura aqui, que é o meu hemidesmossomo. E o meu desmossomo? O meu desmossomo é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o meu desmossomo. Então, é outra especialização ou diferenciação que nós vamos encontrar na superfície da membrana plasmática. Então, nós já temos as microvilosidades, as vilosidades, e agora nós temos as hemidesmossomos e os desmossomos. Além de ter essas estruturas, eu também posso ter ao longo da membrana da célula, da célula, eu posso ter algumas estruturas, né? Algumas estruturas que a superfície está aqui, a superfície da célula, aí elas são assim, ó. Elas são desse jeito aqui, ó. Professor, não parece com as vilosidades? Parece, mas não é. Essas estruturas aqui, elas têm forma de quê? Elas têm forma de dedos. Elas são chamadas de quê? Elas são expansões. Elas são expansões digitiformes. Digitiformes. Essas expansões digitiformes, elas são chamadas de quê? Elas são chamadas de interdigitações. Então nós vamos ter aqui as chamadas agora o quê? As chamadas interdigitações. A interdigitação também tem por finalidade aumentar essa área de absorção, mas não é a função dela fazer isso. Quem faz isso são as microvilosidades e as vilosidades. Mas as interdigitações, esses prolongamentos também podem, porque os nutrientes eles podem cair aqui, ó. Os nutrientes eles podem cair aqui nessa área aqui, ó. Eles podem cair nessa área aqui. Então isso quer dizer, ele caindo nessa área, ele pode inclusive aumentar essa área de absorção ou de expansão. Então isso pode acontecer, mas não é função dela. Uma outra estrutura que a gente vai observar na membrana da célula é a chamada zona de oclusão. Antigamente essas zonas eram chamadas de zonas gap, né? Zona jump, que a gente chamava essas zonas. E as chamadas junções comunicantes. As junções comunicantes, eu tenho aqui, ó, eu tenho novamente aqui, ó, nessa célula aqui, eu vou ter uma estrutura, uma espécie de um canal proteico aqui e outro canal proteico aqui, outro canal proteico aqui. Então, esses canais aqui, eles vão permitir que as superfícies dessas membranas, elas possam se juntar e fazer com que as substâncias químicas, elas sejam o quê? Elas sejam trocadas da célula 1 para a célula 2 ou da célula 2 para a célula 1. Né? Então, são especializações, vocês observam que
a membrana da célula, por mais desenho que a gente faça aqui para vocês, mais perfeição, mas nós não vamos encontrar essa perfeição quando nós olharmos uma célula, visualizarmos uma célula ao microscópio. Se a gente detectar lá, você vai ver que a superfície da membrana, ela é irregular, ela não é constante, ela tem toda uma inconstância lá, ela está o tempo todo se movimentando. Por quê? Porque a função da membrana plasmática é permitir que a substância entre na célula, ou seja, vá para dentro do citoplasma e, claro, alimente todas essas estruturas aqui, para que essas estruturas aqui, elas funcionem e ao mesmo tempo elas possam fazer com que a célula ela possa sobreviver. Então, meninos, por hoje é só. Eu quero agradecer a vocês, reforçar que vocês estudem, porque aqui foi muita coisa que a gente falou, né, sobre só o início da citologia para vocês. Próxima aula a gente fala com vocês sobre o mecanismo de absorção de substância, que são os transportes ativo e o transporte passivo de uma célula. Fiquem com Deus.